O mercado é um desafio, né? Muito grande. Para mim, o mercado é uma profissão como qualquer outra profissão. Eu tenho 19 anos. Hoje eu sou 100% trader, tudo que eu faço é operar e estudar o mercado. E minha vida basicamente é essa, estudar, correr atrás, cada vez traz mais conhecimento, mais disciplina e ser o melhor que eu posso ser todos os dias. Como? Eu ganhei um livro da minha tia sobre o mercado. Na verdade, não era só sobre mercado, era um livro do Tony Robbins, que chamava Inabalável, e dava umas técnicas de mercado de longo prazo. Aí eu li, fiquei louco no livro, falei, cara, é tão fácil assim a bolsa? Aí eu comecei a investir tipo uma quantia todo mês, tipo, R$300, R$200 todo mês, que no livro ele ensinava a fazer isso. Aí eu comprava fundo de índice, todos os meses eu comprava fundo de índice, do índice brasileiro e do índice americano. E foi mais ou menos um ano e pouco atrás, deve ter sido 1 ano e 6, 1 ano e 7. Aí depois que eu ganhei esse livro, eu fui me dedicar a ler outros livros sobre o mercado e eu já descobri que eu queria saber mais sobre o assunto, mas eu não sabia que eu queria viver disso. Aí meu pai conheceu alguém que já vivia de mercado. E por incrível que pareça, eu fui conhecendo muita gente que trabalhava e vivia de mercado depois que eu comecei. Aí, só que eu tinha muito preconceito com day trade, swing trade. Eu tinha preconceito com trade. Aí eu lembro direitinho, meu pai virou pra mim e falou assim, mas você tem preconceito que você nem conhece? Aí foi quando eu comecei a correr atrás e dar uma olhada. Aí, a minha sorte foi que eu já parei direto no Luiz. E ele mostra muito a matemática da coisa, né? E assim, direto entre aspas, né? Eu vi outros professores para chegar no Luiz, mas a hora que eu comecei a aprofundar na teoria foi nele. Meu pai chama Marildo, ele é procurador. Mas, assim, trabalhar, ele nunca trabalhou com nada do mercado. Ele só ouviu falar e falou pra eu pesquisar. Meu pai sempre falou que eu tinha perfil. Você tem perfil. Na verdade, quase tudo meu pai falava isso, né? Tudo que eu falava que eu queria fazer, ele falava que eu tinha perfil. Mas aí eu fui meter a cara. Ele falou, eu falei, tá certo, eu vou aprender. Como que eu tô falando uma coisa que eu não sei. E toda a vida eu fui muito correr atrás de descobrir as coisas. Eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Aí a hora que eu fui começando a descobrir, eu apaixonei e fui estudando. Minha mãe incentivou mais ou menos. Ela incentivou todo o tempo como um hobby. A partir do momento que eu quis começar a largar todas as outras coisas para focar só nisso, ela ficou com o pé atrás. Vai, meu filho, e o diploma, né? O que você vai fazer? Como assim? Porque ela foi criada em outra estrutura, né? O diploma é a base, que trazia estabilidade. Para mim, diploma é... Não vou falar que diploma e nada é a mesma coisa, mas para mim diploma não é sinônimo de estabilidade. Quantas pessoas têm diploma e são desempregadas, vocês conhecem? Conheço várias pessoas que formaram em direito que não fazem nada hoje. Então isso para mim não significa nada. Mas o esforço da pessoa e como ela dedica o esforço dela que é o importante. Alguma vez os seus pais falaram assim para você largar isso daí e voltar para a faculdade, voltar para os estudos? Largar não, porque eu acho que eles conhecem o filho que tem e eu não vou largar, tipo, pode baixar um raio aqui em mim, eu mandando eu parar de fazer, eu não vou parar. Igual eu falei, eu só paro a hora que eu tiver dado o melhor de mim, a hora que eu possa olhar para trás e ver que não vou ter arrependimento. Mas eles já falaram várias vezes, tipo, volta à faculdade, meu filho, é importante ter um diploma. Eles têm uma visão diferente do que eu, né? Para eles um diploma traz uma estabilidade. Eu não enxergo desse jeito, mas eu entendo o jeito que eles enxergam porque foi o jeito que eles foram criados, a cultura que eles toda a vida foram inseridos, que ultimamente vem mudado bastante, mas eles não são obrigados a se adaptar nisso só porque eu acredito. Mas é isso, cada dia convencendo eles que o mercado é minha vocação mesmo,
que é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E eles, dentro do que eles estão acostumados, dentro do que eles têm as crenças dele, que eles foram criados, eles me apoiam bastante. Esse fato da faculdade, eles batem bastante na tecla, mas eu sei que com o tempo eles vão entender que eu tô fazendo o que eu gosto e fazer o que eu gosto é importante do que qualquer outra coisa. Tá ali, se dedicando ao que você gosta, 10 horas que você gosta é a mesma coisa de 1 hora fazendo alguma coisa que você não queria estar fazendo. O mercado é um desafio, né? Muito grande. Quando você descobre o mercado, você vai querendo ir mais fundo e desvendar o quebra-cabeça e descobrir como que você faz para conseguir montar esse quebra-cabeça. E eu amo desafio. Tipo, o que eu mais gosto de fazer na vida é me desafiar no meu limite, entendeu? Tipo, quando eu vou correr, eu gosto de correr até eu desmaiar. Eu já cheguei a correr para desmaiar mesmo, algumas vezes. E o mercado eu sentia a sensação de estar sempre no meu limite, descobrindo quão longe eu podia ir. E fui montando esse quebra-cabeça e descobri que eu amava fazer isso, entendeu? Pra mim, o mercado é uma profissão como qualquer outra profissão. A diferença é que o nosso pagamento não é convencional. O nosso pagamento é probabilístico. Ele no longo prazo provavelmente vai vir, mas você tem que fazer tudo certo. E não é só contando que você trabalha também, igual um padeiro. Não, foi um exemplo ruim. Mas tipo um mecânico, quanto mais caro ele consertar, mais ele vai ganhar. E no mercado isso talvez não seja verdade. Às vezes quanto menor, ou seja, quanto menos você faz, menos esforço você coloca para operar em si, você tem um resultado melhor. Pra mim, na verdade, eu sonho em viver 100% do mercado. Hoje eu já pago todas as minhas contas com o dinheiro que eu ganhei do mercado. Mas, assim, eu ainda moro com meus pais, né? Então não preciso pagar a comida, não preciso pagar algumas coisas. Mas as minhas contas do dia a dia eu pago todas com o dinheiro do mercado. Então, pra mim, eu já considero que eu meio que vivo no mercado já. Cara, isso é uma história. Quando eu era criança, eu sonhava ser jogador de futebol, mas depois que eu desisti, que eu larguei de mão, não sonhei mais nada, velho. Tipo, eu não tinha sonho quando eu era criança. Eu lembro de olhar pros meus coleguinhas e, tipo, todo mundo tinha sonho e eu não, saca? Aí eu ficava triste, queria ter um sonho, né? Porque sonho é o que te move. Você correr atrás de algo que você quer é algo que te leva pra frente, que te motiva. A vida sem você correr atrás de alguma coisa é muito paia. Você ficar na cama, no quarto o dia inteiro, sem saber o que você quer. Seu destino, é muito sem graça. Tipo, hoje eu enxergo que meu sonho, eu tô mirando na Lua e eu pretendo chegar na Lua. Mas é o que me motiva a acordar todo dia, acordar cedo e treinar e correr e dar o melhor de mim todo dia. Porque quando você dá o melhor de você, não tem jeito, mano. Você vai alcançar, foda-se. Tipo, pode falar palavrão? Se você fizer todos os dias e dedicar seu tempo da maneira certa, é impossível, mano, você não chegar. Só se você morrer. Mas eu não tô pretendendo morrer logo cedo, né, então... Cara, eu já vivo o sonho, né? Eu faço isso o dia inteiro. Tipo, eu acordo, opero até meio-dia, 1 hora. Aí à tarde eu estudo o dia inteiro até a hora que eu cansar. Só vou na academia nesse intervalo e eu vivo isso o dia inteiro. Meus amigos hoje são todos do mercado, praticamente. E os que não eram, eu coloquei, eu fiz eles aprenderem sobre. Então eu passo, quando eu não tô estudando sobre o mercado, eu tô conversando sobre, tipo, nossa, você viu o que o índice fez hoje, você viu o que o dólar fez hoje? Ou então um swing trade que tá rolando, uma ação que tá movimentando muito, é o assunto que eu mais converso no dia a dia. Até com a minha família mesmo. Minha avó não sabe nada, eu falo, vó, você não acredita, hoje o índice deu uma paulada, seu neto foi junto. Cara, pra viver de outra coisa junto do mercado, a pessoa teria que ter já gastado um tempo estudando porque depois que você alcança um nível de conhecimento do mercado, você não precisa mais dedicar tanto, além de praticar, correr atrás, você tá sempre se mantendo em alta performance. Mas manter um emprego, por exemplo, de um turno inteiro, eu acho que seria muito difícil para a pessoa, mas dá para conciliar. E o ideal seria a pessoa conciliar mais estudando, conciliar o estudo do que trabalhar em si e viver do mercado. E fazendo uma transição de acordo com que ela vai for vendo resultados, né? Porque, cara, o mercado é uma incógnita todos os dias. Você sabe que no longo prazo provavelmente você vai ganhar dinheiro,
mas o dia é uma incógnita. Então, por exemplo, se o cara tá no serviço dele, aí uma operação vai muito contra ele, isso pode tirar ele do foco do outro emprego dele. Então, eu não me vejo dando conta de conciliar duas coisas. Mas eu sei que conciliar outra coisa e o estudo sobre o mercado é 100% viável. Eu já fiz isso. Cara, foi muita sorte começar. Eu dei uma série de coincidências que me levou pro caminho certo sem eu saber. Das pessoas que começaram hoje, que eu conheço, eu fui a que com certeza deu mais sorte, começou do jeito mais certo. Quando eu comecei, tipo, seguindo um vídeo aleatório que eu tinha visto no YouTube, operando Petrobras, na loucura, super alavancado e dando certo. Tipo, eu falei, nossa, filho, ganhei dinheiro aqui, né? Aí no outro dia eu ganhei de novo. Aí no terceiro dia, se eu não me engano, mas eu lembro que foi numa sexta-feira, eu tomei um grande loss e eu falei, opa, vou ter que estudar. E a parte da sorte foi que eu tipo, sabia o básico do básico de price action. Sabia praticamente duas palavras, que era suporte e resistência. Aí eu acho que como ainda na época, hoje já cresceu mais de um ano pra cá, as pessoas que já ouviram falar do mercado, mas um ano atrás, eram menos pessoas que conheciam. Eu tava falando na academia de suporte e resistência e um cara me parou e falou assim, mano, você conhece o mercado, você opera? Ele falou que operava e tal, tava ganhando dinheiro. Aí eu já peguei o número dele, fui pedir umas dicas, ele falou, não, vou te levar pro índice. Aí ele me apresentou o índice, né, eu fui começar a estudar o índice aqui. Aí eu acabei parando em alguns canais do YouTube e em um deles tinha o Luiz, dando uma entrevista com os amigos dele, ele sozinho. Aí eu já fui pro canal dele também. Cara, e teve duas coincidências nessa. Eu, na época, como eu tava começando, não entendia direito. Eu tava muito, tipo, uma estratégia começou a dar errado, eu já queria trocar. Aí eu acabei achando a do Luiz, que era do Setup Hook. Eu não lembro, mano, se foi pelo outro canal que eu achei ou se foi pesquisando, mas eu lembro que eu conheci o Luiz por essas entrevistas que ele tinha dado. Mas aí eu super gostei do setup dele e comecei a usar. E vi que ele estava vendendo um curso, na verdade não era nem um curso, era uma sala, que era 2 dias na semana, uma com ele e outra com um amigo dele. Aí eu, na loucura, falei, vou comprar esse trem. E eu tinha, tipo, um dinheiro, ia sobrar um pouco para operar e um pouco para pagar, né, a mensalidade da sala. Eu falei, velho. Aí eu fiquei pensando assim, falei, não, vou pagar. E na loucura eu fui lá e paguei. Aí, mano, como eu não podia ter pago na minha cabeça, né, eu não tinha dinheiro pra pagar, eu falei, vou dar um máximo, né, vou estudar essa porra o dia inteiro. Aí comecei a estudar. O Luiz até fala que eu fui o que mais perguntei, mas foi porque eu tinha que fazer o dinheiro valer a pena, né, então estudando e perguntando pra ele o dia inteiro. Eu fazia texto de perguntas todo dia. No grupo praticamente estava minhas perguntas. Aí o Luiz foi mostrando o caminho pra mim, foi o jeito que eu comecei, por isso que eu falo que eu tive muita sorte pra começar, porque a maioria que eu conheço começou por, assim, fazendo preço médio, igual eu nunca fiz preço médio, se eu fiz preço médio foi tipo no primeiro ou segundo dia que eu nem lembro, foi irrelevante pra mim. Então muitos problemas que outros traders passaram eu não passei, e talvez por Deus ou por sorte, pelo acaso aí eu tive sorte quando eu comecei. Eu tava buscando um setup. Eu lembro que eu tinha olhado já um de cruzamento de média, eu tinha olhado um de bandas de Bollinger, e o do Luiz era um de médias também, que era de repique na média, né? Pra seguir a tendência. Aí eu encontrei o setup dele, que era o que eu tava procurando na época, e acabei parando na sala dele, que ele já não ensinava o setup, ele ensinava o price action. Aí eu comecei a estudar o price action sem parar dele. E estudo até hoje, todos os dias. Pratico também. Eu não tive um processo de começar pela conta de simulador. Isso também foi algo que, se eu tivesse hoje começando, eu não teria feito do jeito que eu fiz. Eu tinha uma conta, meu pai tinha me dado um dinheiro para operar, eu tinha uma conta. No terceiro dia eu tinha perdido metade da conta já. E foi engraçado, porque eu entrei na operação, aí eu tava fazendo autoescola, saí pra autoescola, e começou a chegar e-mail no meu celular. Era da zeragem do robô, né?
Aí a hora que eu desci do carro da autoescola, tinha acabado da aula, tem zeragem da corretora, algo do tipo. Falei, zeragem, velho. Nossa, eu lembro, eu tinha tomado loss no dia. Na época eu nem sabia de nada. Só que eu entrei na plataforma e tava dando gain, mano. Tipo, 600 mil reais de gain. Era por aí. Aí eu falei, ah, velho, minhas operações todas deram errado, né? Deram erradas. Isso foi algum bug, travou alguma coisa. Aí depois da tarde eu fui descobrir que na verdade eu tinha entrado na operação, não sabia que dava pra operar vendido. Aí eu fui descobrir depois. Tanto que eu lembro de ver na plataforma, tipo, venda de venda. Aí eu falei, ah, isso travou a plataforma. Como que eu vou vender alguma coisa sem ter? Eu nem sabia que dava pra vender a descoberta. Aí foi quando eu caí na real. Falei, se eu não estudar isso aqui, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu me sentia descobrindo. É igual quando você vai aprender a falar outro idioma. Tudo é uma novidade, né? Tipo, você aprende a falar uma coisa e já é uma novidade. Aí você aprende, por exemplo, como se comunicar no aeroporto, já é outra novidade, entendeu? Pra mim, estudar um mercado é como se fosse aprendendo outro idioma, que é entender o que se passa nos gráficos, onde a galera tá comprando, onde a galera tá vendendo, entendeu? Foi muito rápido, velho. Eu comecei a operar nessa loucura em agosto. Foi nesses 3 dias, se brincar, nem um mês depois eu já tinha encontrado o Luiz, já tinha começado a estudar. E por isso que eu falo também, foi uma sorte. A galera que começa, já começa muito o intuito de vou investir esse dinheiro e vou fazer esse dinheiro render. Sendo que o intuito no começo deve ser como eu vou usar esse dinheiro, investir esse dinheiro para aprender. Se eu tivesse começado já no primeiro dia e já tivesse buscado aprender, eu já teria deixado de dar 10 passos para trás, para depois ter que dar 10 passos para frente e estar só no 0 a 0, entendeu? E isso foi um erro que eu cometi, que hoje também, se fosse o Paulo do passado, se eu pudesse falar para ele, eu falaria, cara, investe em conhecimento. Compra livro, já ia falar, né, compra a sala do Luiz, que me ajudou muito na época. Ele estava operando lá e eu já estava entendendo, nossa, velho, o cara faz isso, era vários insights, toda aula. E aí eu falei, ah, velho, vou me jogar. Fui no Impulso e comprei. E graças a Deus eu fiz isso, porque talvez se eu não tivesse comprado no Impulso, eu não teria valorizado tanto o material que tinha, entendeu? Tipo, eu li todas as apostilas umas 3 vezes, um mês, 2 meses. Aí o Luiz ia lançando, eu lia várias vezes também, aquele lançou. As aulas, eu assisti todas as aulas que tinha do Luiz, tinham salvas na sala. E era tipo, cada aula era 2 horas, 1 hora e alguma coisa, 1h50. Naquele momento foi a única pessoa que eu vi falando de gerenciamento de risco. Até então ninguém falava de gerenciamento de risco. Todos os outros canais que eu pesquisava era tipo, era só leia o mercado e opere. Nunca dava a sensação que você ia errar uma operação. Aí quando você errava era muito frustrante. E até por isso mesmo eu ficava toda hora trocando de setup. Porque ninguém ensinava que o erro faz parte de toda estratégia. É impossível um trader ser vencedor e ganhar todas as operações. É impossível. Nem precisa disso. Tipo, o cara que está atrás de acertar todas, ele vai quebrar. Por isso que é tão importante, e foi tão importante para mim no começo, ouvir que poderia errar, entendeu? Tipo, ouvir que eu poderia errar, estava totalmente na contramão de tudo que eu tinha visto. Eu acho que isso me chamou muita atenção, entendeu? Porque o Luiz, hoje em dia eu já não faço mais parte da sala, porque eu acho que chega uma hora que a gente tem que andar com as nossas próprias pernas. Mas quando eu fazia parte, ele sempre explicava bastante por que ele entrou, qual que era a probabilidade de dar certo, qual que era a probabilidade de dar errado, os motivos. Sempre focava, procure motivos para não entrar. Isso para mim no início foi muito importante, porque o trader que está começando, ele busca muitos motivos para entrar. Isso prejudica o cara. E o Luiz, como sempre na contramão, falava, busque motivos para não entrar. Se tem uma wedge, mano, não entra. Já é um motivo para você não entrar. Você tem que formar um operacional e dentro desses motivos você pode operar. Mas se um motivo ali, se alguma coisa te fala para não entrar, você não entra.
Não foi bem desde o começo, foi tipo, eu comecei em setembro, em dezembro foi meu primeiro mês positivo de todos, dezembro de 2019. Mas assim, foi bem no começo, né? Na época, os trades que eu conheci tinham demorado mais para fechar um mês positivo. Mas as dúvidas, na verdade, existem até hoje, as dúvidas nunca param, né? A gente nunca tá no limite do que pode aprender. Minhas dúvidas, por exemplo, naquele período era como alongar mais as operações. Na época estava andando muito. Depois da crise do Covid, o mercado começou a subir. E tudo que eu pensava era como alongar essas operações. Como fazer de um jeito que fosse matematicamente viável fazer isso também. Porque não é só você querer alongar, você tem que ter um modo que você vai fazer toda vez do mesmo jeito para alongar. Para ter uma probabilidade que dê tempo dela agir a seu favor. Na verdade, até hoje eu tenho muitas dúvidas, né? Mas as da época eram muito essas, como alongar, o que fazer num dia de loss, como lidar com um dia de loss. Tipo, um dia na semana, se eu aumentei a mão e tomei loss, ou então eu tinha dúvidas também, tipo, foi a semana positiva, chegou na sexta, e aí, opera ou não, sabe? Tinha algum desses medos ainda, também, que eram medos, né? Que eu tive que ir superando e o Luiz me mostrando que tudo fazia parte de uma probabilidade. Que você nunca vai saber qual é o dia bom, qual é o dia ruim. Então, se você está pulando uma sexta, você pode estar pulando o dia que a probabilidade vai ser boa para você, entendeu? Nossa, ficou muito mais fácil do que seria, né? Ele meio que dava o caminho. E como eu fui sempre de fazer muitas perguntas, quando eu fazia uma pergunta que pra mim ele entendia que já ia me tirar do eixo, ele já falava, esquece isso daí. E o Luiz sempre era de dar muita dura. Fazer uma pergunta nada a ver e falar, esquece isso. Ou então, o que isso muda? Ele falava muito isso. Tipo, o que isso vai mudar no gráfico? Eu perguntava, e o payroll, Luiz? O que isso muda no gráfico? Uma notícia, o que isso muda no gráfico? Ele sempre falava, frisava essas coisas. Que a principal mudança tá na gente, né? O gráfico tá sempre igual, a probabilidade vai sempre acontecer, sendo negativa ou positiva. Você só precisa ter uma vantagem em cima disso. 10, pô, tá doido? Eu sentia que era questão de tempo. Nunca tive muito medo, assim, entendeu? Eu sabia que eu tava me dedicando ao máximo, que eu nunca ia parar de me dedicar. Então ia chegar a hora que ia fechar positivo. E foi nesse começo, eu ia quase, fechava, aí voltava. Aí, às vezes ia quase fechando uma semana positivo, quebrava uma regra, dava errado. Então, no início foi mais sentir, eu percebi que o erro estava mais em mim do que no mercado. O erro deu por que de eu não estar fechando positivo, entendeu? Que eu quebrava muitas regras que eu sabia que eu não podia fazer, eu fazia. Às vezes saía do limite de loss, que pra mim hoje é muito impensável fazer isso, até por coisas que eu já passei no mercado. Mas na época, como eu estava começando, eu fazia. Porque o sentimento que você tem é de não querer perder, não importa o valor, né? Você não quer perder, sempre vai ter uma operação que você vai querer recuperar. E hoje eu entendo que isso, olhando estatisticamente, não faz sentido. Porque você está perdendo, por exemplo, R$300, você vai arriscar 50, caso você ganhar, vamos supor, você vai sair o dia perdendo 200, você arrasa e sai o dia perdendo 350. Hoje você está perdendo, você já excedeu seu limite de loss. Entendeu? Eu olhava sempre o que eu podia melhorar, sempre fazer uma autoavaliação, olhar para dentro de mim mesmo, aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo errado e onde eu posso melhorar. Para mim, eu sempre posso melhorar, então, ainda mais na época, eu via muitos erros gritantes e eu sabia onde eu tinha que melhorar, era mais fácil ver onde eu tinha que melhorar. Então, eu focava bastante, escrevia para todo lado do meu quarto, deixava post-it na parede, o que eu tinha que melhorar. E sabendo o que eu tinha que melhorar, isso me motivava, falava, então eu vou melhorar isso e vai dar certo, uma hora vai dar certo. O Luiz sempre foi do cara que falou, faz tudo certo que vai dar certo. Se você tiver gerenciamento, você não vai quebrar. Se você fizer do jeito que eu tô falando, você não vai quebrar. Se você operar com a mão pequena no início, você não vai quebrar. Então isso dá muita confiança pro aluno continuar tentando, né? Porque você já sabe que se você fizer certo, você não vai quebrar. Um fator só, acho que não existe só um fator. Acho que foi um conjunto de fatores.
para quando eu comecei. Eu acho que meu grau de eficiência começou a subir, então começou, por exemplo, se no início eu tinha um grau de eficiência de 50%, ou seja, uma operação eu estava dentro das regras e outra não. Aí eu fui aumentando meu grau de eficiência. Então isso foi me ajudando a fechar positivo, tá mais dentro das regras. Também fase de mercado, mais experiência que eu fui ganhando, olhar para o contexto geral e não só para padrões. Aí ter também regras de stop, regras de operação, como levar uma operação. Foi a partir do momento também que eu comecei a entender que eu tinha que saber o que fazer na operação antes de entrar nela, e eu tinha que saber que tipo de operação eu ia buscar antes dela aparecer. Ou seja, qual contexto eu queria e o que eu iria fazer a hora que esse contexto aparecesse. Não operar é saber quando tem algum contexto que te diz não faça isso. Por exemplo, se você for olhar um padrão seco, por exemplo, você está vendo um topo duplo próximo de uma máxima de algum dia, mas só candle lateral e tudo de ordem limitada. Tá, um topo duplo é um topo duplo, mas é o topo duplo que você quer? É igual o Luiz fala, você vai tratar como rompimento que a gente trata como lateralidade? Você tem que saber ficar de fora dessas ocasiões que tem um padrão, mas às vezes pode estar fora do seu padrão de operacional, por isso é importante ter padrões operacionais de contexto também, não só padrões de entrada, para você entender quais são os topos duplos que você quer e que você vai entrar todas as vezes, quais são as bandeiras que você quer e você vai entrar todas as vezes, quais são as bandeiras que você não quer e que você não vai entrar nunca, quais são os topos duplos que você quer, que você não quer e que você não vai entrar nunca. Então isso é saber operar e não operar. Não operar também, para mim, é a seletividade, né? Você ser seletivo e não ser qualquer anzol que vai te ganhar, se você fosse um peixe, né? Tem que esperar o anzol. E quando eu falo anzol, não é porque é 100% de certeza, não existe 100% de certeza no mercado. Mas é aquela operação que você vai ter a confiança de entrar todas as vezes que ela acontecer. Cara, é louco. Até pela minha idade, foi uma experiência legal. Porque nunca tinha visto, tipo, volumes grandes de dinheiro. Aí você vai começando a ganhar um dia mais, rompendo seus limites. Vai chegando um momento que você vai ficando meio deslumbrado, né? Com tudo, as coisas que vão acontecendo. E essa é a hora que eu acho que o trader que tem humildade se destaca. Eu acho que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu perdi um pouco a humildade. Que hoje eu vejo que o mérito não era meu, de eu estar ganhando dinheiro. O mérito era meu, sim, mas era mais de seguir as regras e da disciplina. Mas não era um mérito do meu ego, entendeu? Não era meu ego que estava fazendo eu ganhar. Então por que eu estava enchendo ele? E toda vez que eu enchi o ego, era pior, né? Porque eu entrava no mercado como se eu soubesse tudo que fosse acontecer e eu já fosse um mago do mercado. E eu não sou um mago. E é bom não ser um mago, porque eu tenho sempre limites para romper. A hora que você se vê no lugar de ser um cara muito foda, você provavelmente está à beira de um precipício. Em junho você estava no índice de acerto de 40% a 60%. Hoje, qual é o seu índice? Mudou alguma coisa? Meu índice de acerto mudou nos últimos meses, ele deu uma caída brusca. Eu cheguei a fechar mês com 2% de acerto, por incrível que pareça. Tipo, muito baixo, meses negativos mesmo. Mas também depois desses meses fui equilibrando. Cheguei a fechar mês positivo com 35% de acerto, buscando mais retorno. Mas aí quando veio uma fase do mercado que eu não me adaptei, que foi quando eu comecei a ter os obstáculos, minha assertividade caiu demais. E não só minha assertividade, minha eficiência caiu demais. Eu não consegui lidar com o fato do mercado estar mudando e eu não consegui mudar junto com ele. Eu fui pouco maleável à mudança do mercado. Isso fez com que eu perdesse muito desempenho. E assim, esse desempenho agora faz tipo um mês, deve ser mais ou menos um mês que eu
tô vendo meu desempenho voltar à alta performance. Mas assim, para voltar, eu tive que ralar muito, estudar muito e ver muito gráfico de novo. E fazer várias vezes o que eu já tinha feito, várias vezes. E tá sempre nessa. É aquela história do boxeador, né? Tem que estar sempre dando porrada para ter os calos na mão. Se uma hora ele parar de dar porrada, o calo vai sumir. E a hora que ele voltar da porrada, vai ter que refazer os calos, senão ele não vai estar no alta performance dele. E o trader é esse cara que tem que estar sempre atrás de ter os calos. A hora que os calos vão sumindo, você vai perdendo o tato pro mercado. O quão você consegue se adaptar ao que ele faz. Porque você tem que seguir o que ele faz. Se você for seguir só o que você acredita, você tá... Tô falando, seguir o que você acredita no caso de operacional, por exemplo. Você quer levar a operação infinita, mas o mercado não tá te mostrando isso. Aí você quer buscar operações contra a tendência, mas o mercado não está te mostrando isso. Você tem que fazer o que o mercado está te mostrando. Você tem que conseguir mudar o que você faz para o que o mercado está te mostrando. Você achava que o índice de acerto precisava ser sempre 100%? Nunca. É impossível você ter um índice de acerto 100%. Uma coisa, joga uma moeda aí. Coloca, por exemplo, toda vida você vai querer cara. Vamos ver se você vai conseguir toda vez cair cara na moeda. Joga ela 1000 vezes, vai cair cara 1000 vezes. Probabilidade não é assim. Pega um dado, joga o dado, vai cair 6 toda vez. Eu já vi muito dado viciado, mas desse jeito, joga ele 1000 vezes, ele não vai cair 6 toda vez. Então você vai buscar algo que é impossível. Ou então que não é nem necessário. Mesmo se fosse possível, não é necessário. Se você ganhar mais quando você ganha o que você perde nas operações que dão loss, você não precisa acertar todas. O que você aprende quando Primeiro eu vou ter que falar o que é erro para mim, né? O erro hoje para mim é sair do que eu me determinei a fazer. Por exemplo, um erro para mim é se eu me determinar a estudar num dia e eu não conseguir cumprir a minha meta de estudo, para mim isso é um erro. É um erro para mim se eu marcar uma regra, o meu operacional e sair dele, isso é um erro. Sair do meu gerenciamento de risco, isso é um erro. Mas, só deixando claro, loss para mim não é um erro. E o que eu faço quando eu erro é fazer o dobro. Por exemplo, se ontem eu não fiz o que eu me propus a fazer, amanhã eu vou fazer o dobro. Porque na minha cabeça eu estou pagando o que eu fiz. Isso é um jeito de você sempre romper seus limites também, né? Sempre buscar ser melhor, fazer mais, correr atrás de mais. Porque se você se acomodar com seus erros e, tô com meus erros aqui, tô satisfeito com eles. Ele vai ficar parado no lugar e não vai evoluir, né? Como você se sentia quando errava? Como você se sentiu hoje? Meu sentimento com o erro não mudou muito. É querer melhorar e buscar a perfeição de mim mesmo. Que talvez eu vou estar velho buscando essa perfeição, mas a vida é isso, né? Você está sempre buscando essa perfeição e sempre melhorar mais um pouco. E hoje, quando eu erro, é igual eu falei, eu faço o dobro. Se eu errei hoje, eu vou fazer o dobro de estudo, o dobro de gráfico. Eu vou fazer tudo que eu puder no dia, entendeu? Quantas operações você faz em um dia? Antigamente, quando eu comecei, eu tinha limite de operações, que eu acho que para quem está começando isso é muito importante. Ter limite, para você não cair em operar muito e ficar maçando ali o dia inteiro e você provavelmente não vai ter muito resultado se fizer 20, 30 operações num dia. Então, no início eu tinha um limite de 5 operações. Hoje, enquanto meu gerenciamento deixar, eu opero. Enquanto eu me sentir confortável, eu opero. Desde que eu não saia do meu limite de loss, nem faça nada que vai comprometer meu relatório. Mas eu costumo fazer de 1 a 3. É normal fazer de 1 a 3 operações no dia. É raro o dia que eu faço 5 operações, por exemplo. Costumo ser ali entre 1 e 3. Eu já cheguei a fazer umas 30 operações no dia. Quando eu estava bem começando mesmo. Fazia bastante. Mas aí o Luiz já me ensinou a ter limite de operações também. Porque as regras, elas têm que ser para o conjunto da obra. Não é nem só para o gerenciamento de risco. As regras são para você e para o que você vai fazer. Então, se você não limita as suas operações, você está fadado
Quem consegue ter o foco alto em 30 operações? Vamos supor, se cada operação for até curta, você não vai conseguir manter o foco. Hoje em dia, sim. Tipo, há 2 semanas, porque questão de diminuindo meu risco para voltar à minha alta performance. Mas durante a alta da bolsa, eu fiz algumas ações de swing trade, segurei ali umas posições e tal. Mas hoje eu não faço mesmo por questão de estar segurando meu risco e voltando aos poucos, que eu não quero mais me expor do jeito que eu estava expondo. E estava dando certo porque estava tudo subindo também. Eu estava fazendo certo. Hoje eu tenho que parar, ver o que o mercado está me mostrando. E como eu posso gerenciar meu risco do melhor jeito possível para que eu me exponha o mínimo possível, entendeu? Hoje eu estou focado 100% no índice, mas já teve períodos que eu operei índice dólar, às vezes deixava uma ação ali aberta, mas hoje eu estou 100% focado no índice. E se você parar para pensar, você só precisa de um ativo para ganhar dinheiro, você não precisa de operar 1 milhão de ativos. Sim, sua probabilidade aumenta se você fizer com eficiência vários. Mas se você for especialista em um, você consegue sobreviver do mercado. Com certeza. Porque se o trader não pensa a longo prazo, ele está fadado a quebrar no longo prazo. Aquela história. Você pode ir na academia hoje. Você não foi, tá bom. Mas se você tivesse ido daqui 30 dias, você estaria melhor. Mas os 30 dias vão passar de qualquer jeito. E para o trader é a mesma coisa. 1 ano vai passar de qualquer jeito, você pensando no longo prazo ou não. A estatística vai exercer em você o mesmo efeito que ela faria se você não pensasse nela. Então, você tem que programar para que ela faça efeito em você e que isso não doa em você, entendeu? Você tem que ser o cara que vai na academia porque os 30 dias vão passar de qualquer jeito. Então, no mercado, esses 30 dias que vão passar é pensar na estatística que vai te pegar. É aquela história, você não vai acertar todos, então calcule o seu risco para você não acertar todos. Constância no mercado é constância no que você opera todo dia e como você vê o mercado. Por exemplo, se você está vindo numa fase boa, constância é você manter o que você está fazendo na fase boa. Por exemplo, você começou a ganhar dinheiro no mercado. Se você começa a sair do que você está fazendo, a buscar coisas que você não deveria estar fazendo, por exemplo, aumentar a mão de um jeito exagerado, isso não é algo positivo para você. A constância é você seguir o que você está fazendo a um ponto que a probabilidade consiga agir a seu favor. Se você está agindo no mercado, por exemplo, você entra toda vez que tal coisa acontece. Tá, você está fazendo isso, você está sendo constante, você não está quebrando suas regras nem operacionais, nem de gerenciamento de risco. Chegou um momento que você, por algum motivo, quer fazer uma coisa diferente e já está saindo um pouco dessa estatística, você já está, para mim, já está perdendo um pouco a constância. Então a constância é você se propor a fazer o que você faz e sempre estar fazendo o que você se propôs, independente do que aconteça. A minha evolução hoje eu meço de acordo com o que eu saio ou não do que eu me propus a fazer. E pego um horizonte maior de tempo. Por exemplo, eu faço 2 replays todos os dias, que eu não quebro alguma regra. O dia que eu quebro eu faço 4. Aí eu pego os últimos 20 dias de replay que eu fiz, então vai dar mais ou menos 40 replays. Aí eu olho as operações que eu fiz, quantas dessas eu saí das regras, quantas dessas eu fiz que eu me propus. Então, se nesses últimos 20 dias eu estiver melhor do que os últimos 20 antes desse, então eu evoluí. Eu acho que eles enxergam mais minha evolução como pessoa, né, do que como trader, porque eu já parei de ficar compartilhando resultado, porque pra mim isso não levava a lugar nenhum. Eu sentia mais que me atrapalhava. Então hoje eu evito até de falar pra eles, às vezes é muito raro eu ligar para meu pai e para minha mãe para falar que eu tive um dia muito bom ou então que eu tive um dia ruim. Eu prefiro guardar para mim, porque 15 minutos vai passar o sentimento que eu tô sentindo, então até menos. E eles já até me falaram que eu melhorei, tipo, meu foco, que eu sempre fui muito distraído. A pessoa tá conversando comigo, eu esqueço o que ela fala, e eu senti também que meu foco melhorou muito, e eles já me falaram isso. Minha atenção, essas coisas.
Cara, o gerenciamento de risco é um motivo de eu estar aqui agora. Se eu não tivesse ele, eu com certeza já estaria quebrado. Porque, cara, querendo ou não, a fase ruim vai vir. O gerenciamento de risco é o seu escudo. Tipo, a hora que a fase ruim vir, a hora que a flecha vir pro seu lado, vai ter um escudo para parar as flechas. Você pode até sentir o impacto da flecha, mas a flecha não vai te matar. Eu enxergo o gerenciamento de risco como esse escudo, que não vai deixar você ser morto pelo mercado. Não, com certeza não. Quando eu comecei, meti o louco. Pensava que ia fazer alguma diferença, né? Porque o que acontece? O gerenciamento de risco, ele é anti-intuitivo. Por quê? O que a gente é treinado a fazer? A gente é treinado a ganhar. E o mercado, se você quiser, ele é como um jogo de basquete, que você determina a hora que o jogo para. Se você quiser ir das 9 até o último minuto de pregão, você vai. Mas isso, provavelmente você vai estar indo fora do gerenciamento de risco se você saiu dele, entendeu? Por exemplo, você tomou 2 loss ou 3 loss cheios, era para você ter encerrado o dia. Então, seria como se o jogo de basquete tivesse acabado ali. Mas você diz quando o jogo vai acabar. Então você continua. Você fez mais uma, mais outra, ou seja, você não está deixando o jogo acabar, porque você quer virar o jogo. Mas essa virada de jogo, olhando o trader como um atleta, você está gastando seu corpo além do que você pode. E seu corpo, nesse caso, é dinheiro e o psicológico. Se você desgasta o seu dinheiro e seu psicológico mais do que você pode, você vai se perder no caminho e não vai ter forças para realmente vencer o jogo. Porque o jogo do mercado, você pode chamar ele de jogo sentido de esporte mesmo, não é pregão a pregão. Tipo, eu não venci ou perdi o jogo no pregão de hoje. Eu venci ou ganhei o jogo, aliás, eu venci ou perdi o jogo ao longo de vários pregões, ao longo de várias operações. Mensurar se você perdeu ou ganhou o jogo é ao longo de, 200, 300 operações, 100 operações, para você ver realmente se você ganhou ou se você perdeu. Isso é contra-intuitivo, né? Porque você vai dormir e você acorda como se já virasse outro momento, mas para o mercado não, cara. E essa é o espaço de tempo que você precisa. Não é um dia, você precisa de vários dias. E o ser humano é sempre em ciclos, né? De, amanheceu, meio-dia, anoiteceu, outro ciclo amanhã. E o mercado não é assim, o mercado é um grande ciclo, mas que não está preso em um dia. Agosto e setembro foi um deles fodas pra mim. Eu tava vindo de momentos muito bons do mercado e foi a hora que o mercado mudou drasticamente e eu tive vários problemas também. E foi a hora que o gerenciamento me salvou. Por que eu digo isso? Foi esses momentos que eu cheguei a fechar mês com 2% de acerto. Fui tomando porrada. E se eu não tivesse ouvido da boca do Luiz, se o mercado tá indo contra você, você diminui a mão. Mas eu enxergava isso dia a dia. Se você tomou um loss, você viu que isso abalou, diminui a mão amanhã. Vai diminuindo. E nesses meses que eu fui perdendo, se eu não tivesse usado o gerenciamento para ir diminuindo, eu não estaria aqui com certeza. E o que eu mais aprendi nesse período foi isso, cara, que você não vai ter uma sequência extraordinária que só você no mundo conseguiu ter. Vai ter um momento que você vai ter o drawdown. Pode ser um drawdown mental, um drawdown na sua vida, ou um drawdown só na estatística do mercado. Mas o drawdown vai chegar, o pullback vai chegar. Você tem que controlar a hora que ele acontecer para você conseguir superar ele. O gerenciamento, ele te permite superar ele, entendeu? Eu, nesses meses que eu não fui tão bem, eu fugi do gerenciamento em alguns dias, ou seja, de dentro do dia eu extrapolar meu limite, e era um sinal claro de que as coisas não estavam indo bem para mim, tanto no mercado quanto psicologicamente. Eu não estava preparado, porque nesses momentos ganhadores que eu fui tendo, eu também fui aumentando a mão. E chegou num momento que a gente até conversou disso hoje sobre desvio padrão, acho que eu devo ter alterado e peguei uma fase muito ruim. Nessa fase muito ruim, se eu não tivesse tido a
a sacada de diminuir na mão, eu teria quebrado. E foi isso que me deu a possibilidade de hoje poder estudar mais e voltar à minha alta performance. Se no momento que eu claramente saí dela, não tivesse retornado, fala assim, calma, vamos tirar o pé do acelerador e parar um pouco, que o gerenciamento é isso. Ele é o cara que tá do lado, assim, está dirigindo o carro, ele tá falando, cara, tira o pé do acelerador, calma, freia um pouquinho, freia, abastece, vamos correr de novo depois. E foi esse momento pra mim, a hora que você pode parar e falar assim, como eu vou dar a volta por cima? Como eu vou sair desse momento horrível, que faz mal psicologicamente, faz mal em casa, porque você tá indo mal, você não quer falar com ninguém. Você tem que falar assim, como eu vou sair disso? Aí você olha pro lado, tá o gerenciamento e fala, calma, cara, vai dar certo, você não vai quebrar se você fizer tudo certo. E realmente, os momentos que eu fugi do gerenciamento, era meu subconsciente gritando pra mim, cara, calma, você tá fazendo merda, você tá fazendo tudo errado. E entender isso e sair disso, pra mim, eu considero que foi a grande virtude que eu tive até hoje. Porque eu poderia com certeza estar quebrado já, ter perdido tudo se eu não tivesse controlado isso. Cara, eu peguei uma conta grande, eu cheguei a fazer 3x dessa conta, aí eu virei o super-homem, né, na minha cabeça, meu ego. Eu fui migrando ali, eu comecei pequeno, aí fui abrindo contas, e eu saí de um contrato a operar uma base de 20. Ou seja, como que é essa base? Eu entrava com 20, mas eu ia aumentando de acordo com o mercado ia me falando. Então eu já cheguei a estar posicionado com mais de 70. Eu cheguei, na verdade, a estar posicionado com 80 contratos. Foi meu máximo até hoje. E assim, esses momentos que eu tive com essa mão muito alavancada, foram momentos que eu percebi que eu não estava mais olhando para o meu operacional, nem para o que o gráfico estava fazendo, mas só para o dinheiro, para o financeiro. O que estava rolando ali. Nessa hora, quando você perde o foco do gráfico e do que você tem que fazer e foca no financeiro, vira um game, mano. Você só quer, ali subiu R$80, caiu R$80, o que você vai fazer? Caiu, vou sair, vou ficar, aí você sai, você fala, nossa, voltou a andar pro lado que eu quero, você reentra. Vira 100% um game insano que é impossível você ganhar ele. E esse caminho para ir aumentando a mão foi até bem natural, tipo, eu ia crescendo a conta, eu ia aumentando, ia crescendo a conta e aumentando. No meio do caminho tinha umas contas que eu ia mal, aí eu segurava ela um pouco, depois eu deixava outra. Foi um processo meio que de escadinha mesmo. Porque chegou uma fase que eu tava com muita pressa de me sentir um trader muito, às vezes até maior do que eu era. E essa pressa fez eu pular etapas, algumas etapas que eu deveria ter passado. Tipo, se eu deveria ter aumentado tipo, de 1 em 1, de 2 em 2, ou de 3 em 3 a cada mês, eu tava fazendo isso a cada semana, eu tava aumentando muitos contratos. E isso não se torna saudável em um certo ponto. Porque aí, por exemplo, você fez um financeiro legal na semana e na outra semana você começa ela e você toma um loss já que te abala, porque é um loss que você nunca tinha tomado antes, é um loss maior do que você estava acostumado. Você não treinou o suficiente para o seu cérebro acostumar com esse financeiro no replay. Para mim isso é muito importante, seu cérebro tem que acostumar com o valor que aparece na sua tela. A hora que você acha aquele extraordinário, tá errado. Você tem que olhar para aquilo com naturalidade. E esse é o problema de você ir pulando etapas. Quando você vai aumentando muito drasticamente sua mão, a base da sua mão, você começa a achar extraordinário as coisas. E esse achar extraordinário te leva para um lado emotivo, que te tira da estatística, te tira da probabilidade, e a longo prazo é muito maléfico. Então, se eu posso afirmar uma coisa que mais me tirou desse caminho, de estar indo bem, de estar sempre evoluindo nos meses e ter esse drawdown, ter esse pullback no meu operacional e da forma como eu trabalho, foi ter com certeza pulado dessas etapas. Se eu tivesse ido mais de leve, eu não teria tido um pullback tão drástico, porque eu tinha feito, na época, 3 vezes o valor que tinha na minha conta. Eu cheguei a perder 1/3 disso nesse pullback. Talvez eu poderia ter perdido menos. Eu poderia ter conseguido segurar mais esse pullback, entendeu? Tá mais preparado psicologicamente para isso. Mas quando você se expõe sem a preparação para se expor, você está plantando algo que você não vai gostar de colher.
verdade, foi a melhor época do mercado pra mim até hoje. Eu lembro direitinho, o primeiro dia falou assim, primeiro caso de Covid no Brasil. Eu entrei numa venda, começo do dia, e assim, compulsoriamente fui obrigado a levar ela até o final do dia, porque a corretora não me estopava. Aí, no outro dia, eu acordei, amanheci, estava comprado. No auge da crise do Covid, primeiro caso, foi tipo da quarta para a quinta. Deu algum problema no robô da corretora e eu virei comprado o dia e eu já fiquei louco, né? Mas assim, resolvi, a corretora me ressarciu, mas tá vindo algo que eu nunca passei antes, eu tinha consciência disso. Tinha muito medo, né? Tipo, medo da vida mesmo. Como vai fazer isso? Vamos ter que estocar comida ou não? E o mercado cada vez mais volátil, eu tive que dar uma pausa, até o Luiz me falou para dar uma pausa. Parei ali umas 2 semanas, explicar até mais um pouquinho, mas foi por aí. Para olhar o que eu ia fazer, aí eu diminuí um pouco a mão, diminuí a mão pela metade. Porque os stops, na verdade, estavam cerca de 2 vezes maior, às vezes 2 vezes e meia maior. Então não era uma questão só de diminuir a mão. E no início eu não tinha entendido isso. Dei uma apanhada ali de uma semana, alguns dias, para entender que a porrada estava maior, então meu risco deveria ser menor. Se a porrada vem maior, seu risco é menor. É isso. E hoje eu sei que se eu vivesse períodos tão voláteis igual eu vivi, eu já saberia lidar com isso de cara. Talvez por ser a primeira vez de ter um mercado tão volátil, eu tive que parar um pouco, olhar o que eu teria que fazer, restabelecer um pouco do plano financeiro de contratos, porque antes eu tinha uma ideia muito ligada a contratos e como eles relacionavam a dinheiro. Tendo, por exemplo, se eu tenho um X contrato, eu tenho que ter X de dinheiro na corretora. Aí veio a volatilidade louca e isso mudou a minha concepção. Eu comecei a tratar mais tipo pontos para financeiro e contrato, entendeu? Se tá dando tantos pontos, então tantos contratos já vou conseguir buscar o financeiro que eu quero. Não só uma coisa engessada, igual eu tratava antes. Tive que parar um pouco para quebrar esse modo rígido que eu vi os contratos e o risco. Cara, o Paulo em geral, eu sou muito obcecado, mano, em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Eu dou o melhor de mim e eu faço de um jeito que eu quero que dê certo, então eu vou fazer de um jeito que dê certo. E o Paulo, filho, reflete isso, tipo, eu vou querer sempre dar atenção pra minha mãe, sempre estar com meu pai, com a minha família, porque o tempo, cara, não volta, né? Tipo, cada dia, na verdade não é um dia a mais, é um dia a menos. Se você não fizer de um jeito que seja realmente, se você tem a consciência que foi um dia a menos e valorizar cada minuto, cada segundo do seu dia, você está jogando o seu tempo fora. Paulo Trader é obcecado pelo mercado. Eu faço isso o dia inteiro e é o que eu gosto de fazer. Cara, se eu estudar 3 horas hoje, por exemplo, minha meta é estudar 3 horas. O Paulo, como trader, já está satisfeito. Se minha meta hoje é estudar 6 horas, o Paulo, como trader, está satisfeito. Então, o Paulo Trader é o cara que faz sempre o que ele se propôs. Às vezes, quebra a regra, porque é normal também. Em alguns eventos, durante o processo de alcançar o seu sonho, você quebrar regras, vai fazer parte do processo. Mas o Paulo Trader hoje é o cara que busca fazer o que ele se propôs. Assim como todas as áreas eu buscava fazer o que eu me propus. Bora junto até o final que eu não vou desistir. Se você tá comigo, eu não vou te deixar desistir também. Se você tá querendo desistir, tem algo que você pode melhorar. Então, vamos junto que a gente vai chegar lá. E se a gente tá mirando na lua, o homem foi a lua, então a gente pode também, né? Seguir do princípio que tudo que o ser humano fez eu posso fazer. Então, vamos na lua junto. E se é lá que a gente vai chegar, vamos pegar na mão do outro e chegar lá. Mano, se ele consegue, eu vou conseguir também. Não existe essa chance de eu não conseguir. Se tem um ser humano que faz na Terra, é porque é possível. Então eu vou fazer igual. 100%, cara. Você tem que dizer para essas pessoas que dizem que não dá. Que se elas pensam que não dá, realmente não dá pra elas. Se você é o que você emana, você é o que você acredita.
Se você fala que não dá para viver de mercado, parabéns, não dá para viver de mercado. Se você acredita que você não consegue na academia, você nunca vai na academia. Ah, eu sou preguiçoso, ou então eu sou gordo, foda-se. Não é assim que você tem que pensar. A partir do momento que você pensa isso, você já está destinado a realmente não fazer. Então, para as pessoas que não acreditam, elas não é que elas não vão viver de mercado, elas não vão ser bem-sucedidas em nada, cara. Porque se elas não acreditam que dá para viver de mercado, elas não acreditam que elas vão poder ser extraordinárias, porque são poucos que são extraordinários. Partindo da lógica que poucos vivem de mercado, então poucos são extraordinários e eles não vão conseguir ser extraordinários. Partindo dessa lógica, eles não vão conseguir fazer nada que marque a passagem deles aqui na Terra, entendeu? Que talvez por ser muito jovem, a minha busca é marcar. Eu quero dar o melhor de mim e ser lembrado como o cara que corre até desmaiar mesmo. E é isso, que bota ali toda a energia e vai até o fim. E as pessoas não têm essa capacidade de fazer isso, porque elas não conseguem ser extraordinárias. E pro Luiz, você tem algo a dizer? Cara, o Luiz é um cara foda, velho. Toda vez que eu precisei de ajuda, o cara me ajudou e eu quero agradecer ele, né? Porque toda vez que eu precisei, ele esteve disposto a estar lá, sábado, domingo, de domingo a domingo, disposto a responder dúvida, a fazer tudo que fosse preciso para que eu seguisse no caminho. A estar ali fazer, cara, falar, mano, faz isso aqui e segue isso e faz isso que vai dar certo. E falta, né? Ter um mentor no mercado, muitas vezes, é o que te leva para o caminho certo. O mentor é aquele cara que quando você tá jogado no mar, ele vai te jogar uma boia para você, sobe aqui nesse navio e vamos todo mundo junto. E o Luiz, para mim, ele é esse cara que você tá no mar, ele vai jogar a boia para você e falar, cara, vamos comigo que eu vou te ajudar. Vou pegar na sua mão, eu vou mastigar aqui para você o gerenciamento de risco, operacional, vamos lá junto. Acabou? Galera.